E eu queria compartilhar com vocês, começar falando sobre Mateus capítulo 5, no versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 16. Aliás, se vocês estão como eu estava, às vezes a gente fica nessa cadeira aí, fica até formigando, né, gente? Vamos ficar de pé um pouquinho para a gente poder ler a palavra de Deus, em reverência à palavra, mas também para tirar a compressão muscular concentrada na região dos glúteos. Seria uma coisa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Aliás, te agradecemos por esses dias que o Senhor está falando com a gente. Obrigado porque o Senhor fala através da instrumentalidade de tanta gente especial, tantos filhos teus especiais. Deus, obrigado pelo privilégio de poder estar aqui e de poder, de alguma forma, ser sua voz. Que o teu Espírito fale, que a tua palavra fale, que o Senhor inspire, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor quebre velhos preconceitos, amplie visões, traga novos insights, novos despertamentos espirituais. Que o Senhor fale com a gente e que o Senhor fale conosco, Pai, apesar de mim. Que o Senhor ministre tua palavra, teu evangelho, tuas boas novas nessa manhã, e inspire os nossos corações e que não permita de jeito nenhum que a gente saia daqui do mesmo jeito que a gente entrou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar. Vocês sabem que eu tenho um chamado ministerial, que, aliás, eu diria muito semelhante ao, e talvez por isso me identifique tanto com o pastor Antônio Carlos. Sinto que o meu chamado ministerial, pastoral, é para a cidade. E, aliás, eu me sinto profundamente honrado em estar aqui diante de homens e mulheres como vocês, que foram chamados a pastorearem comunidades locais, a pastorearem a Igreja de Jesus. Nem me sinto à altura de tantos homens e mulheres aqui, de tantos outros que me antecederam, de poder transmitir aquilo que tenho transmitido nessa manhã. Mas o meu chamado tem sido um chamado pastoral para a cidade. Um dos homens de Deus, conversava ontem com o pastor Eibe, que está na prateleira da minha galeria dos meus heróis da fé, é John Wesley, discipulador, mentor de outro dos meus heróis da fé, chamado William Wilberforce, parlamentar cristão inglês, que foi o responsável pela queda da escravidão, depois de uma luta de 30 anos no parlamento da Inglaterra, pela queda da escravidão na Inglaterra e, em consequência, no mundo. E o Wesley tinha uma frase para mim que me inspira muito, que ele dizia: a cidade é minha paróquia, a cidade é a minha igreja. E eu me sinto inspirado pelo ministério de homens como ele. Cidade é a minha paróquia, cidade é a minha igreja. E a partir dessa perspectiva de um pastor da cidade, de um discípulo de Jesus, disfarçado de parlamentar, que é isso que eu sou um discípulo de Jesus disfarçado de deputado. Aquilo ali para mim é só um disfarce, para que num outro ambiente eu trabalhe expressando os valores do reino, trabalhe militando em favor dos valores do reino e da agenda do reino, num outro ambiente, é só isso. Mas a partir dessa perspectiva,
é que eu queria conversar com vocês aqui nessa manhã, em que a gente fala sobre a plenitude de Deus, em que a gente pensa e reflete nesses dias sobre, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu estava sentado pensando, a plenitude fala de enchimento. E quanto mais cheio a gente está de Deus, quanto mais pleno nós estamos de Deus, dos seus valores, dos valores do reino, mais a gente transborda, mais esses valores vão para além do mundo onde a gente está inserido, para além do mundinho que envolve a nossa casa, a nossa igreja e o nosso trabalho. Quanto mais pleno a gente está de Deus, mais isso transborda. Aliás, eu tenho absoluta convicção de que Deus vai nos dando da sua plenitude, vai nos dando da plenitude da sua vida, para que a gente haja no mesmo sentido daquilo que diz Jesus. Porque Jesus diz, olha, brilha a luz de vocês diante dos homens, brilha a luz de vocês no mundo. Vocês são plenos de Deus, plenos da vida de Deus, plenos da minha vida, para que vocês extravasem isso, para que isso vaze para fora. Interessante, nesse texto, é que Deus não pede para a gente sair do mundo. Ao contrário, o que Jesus está nos dizendo é: brilhem no mundo, sejam sal e luz no mundo. Não é no ambiente fechado da sua igreja, do seu pequeno grupo, do seu G100. É brilha a luz de vocês no mundo, é brilha a luz de vocês lá fora. Por quê? Porque o mundo é o alvo prioritário de Deus. Como diz João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. O mundo é o objeto prioritário do amor de Deus. E o que eu sinto hoje em dia é que há uma tendência que é muito fruto de uma visão distorcida, que é o seguinte: olha, nosso negócio é sair do mundo, nosso negócio é nos distanciarmos do mundo, a gente quer distância do mundo, das coisas do mundo. E o que Jesus está dizendo é: amem o mundo, brilhem no mundo, extravasem essa vida para o mundo, extravasem esse novo jeito de ser gente, registrado aqui no capítulo 5 de Mateus. Extravasem essa nova ordem, extravasem esse novo formato, extravasem essa nova vida para o mundo. Amem o mundo. É o mundo. O mundo é a prioridade de Deus. Aí você vai dizer: mas ame o mundo? Eu aprendi que não ameis o mundo. Eu não estou falando de mundanidade, de pecaminosidade. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre esse mundo que Deus criou e onde Ele colocou os homens. Ame o mundo, brilhe no mundo. Você percebe aqui que a preocupação da mensagem de Jesus, preocupação, foco prioritário, não é de levar as pessoas para o céu. Não é de levar as pessoas para o céu. Não é de ir para o céu. A grande preocupação do capítulo 5 de Mateus é: olha, eu queria dizer para vocês qual é a proposta com a qual vocês devem viver enquanto vocês estão aqui. Porque a minha proposta, está aqui inserido na fala de Jesus, a minha proposta é uma proposta de vida. Meu projeto, o projeto do Evangelho, a proposta do Evangelho para as pessoas é uma proposta de vida. Tem muito crente vivendo com uma proposta de morte, vivendo na perspectiva de que eu não vejo a hora de ir embora daqui.
Eu não vejo a hora de sair desse lugar e me mandar para o céu, porque isso aqui é ruim demais e eu não tenho nada a ver com isso. Esse mundo vai de mal a pior mesmo. Esse mundo jaz no maligno, quer saber? Eu quero ir embora. Aliás, isso está nas músicas aí que o povo canta. Outro dia eu estava falando dessas coisas, aí eu ouvi uma música, o cara começou a cantar. E eu ia pregar, e ele começou a cantar antes. Ainda bem que eu vou morar no céu. E calma aí. A proposta do cristianismo não é um bilhete de ida para o céu. Não é um passaporte de ida para o céu. Isso é proposta de morte. A proposta de Jesus é uma proposta de vida, é uma proposta de como a gente vive aqui nesse mundo e como nós, enquanto aqui estamos, transformamos esse mundo, brilhamos nesse mundo, mudamos esse mundo. Brilha a luz de vocês diante dos homens. A proposta de Jesus para nós é: brilhem no mundo, impactem o mundo, chacoalhem o mundo, transtornem o mundo, abalem o mundo, amem o mundo, abracem o mundo. É o mundo. O que está dizendo é esse mundo que está aí, que é alvo do meu amor. Essas pessoas que aí estão, que são alvo do meu amor. Esse mundo que me crucificou, que me rejeitou, que me chutou. Esse mundo pelo qual eu dei a vida. Brilha a luz de vocês, para que eles, vendo a luz de vocês, glorifiquem o Pai de vocês. As pessoas veem a Deus refletidos na vida da gente. Agora, como é que a gente impacta o mundo? Como é que a gente transforma o mundo? Como é que essa plenitude de Deus extravasa para o mundo? De que forma que essa plenitude se demonstra para o mundo? Como que ela vaza para o mundo? Como que ela brilha para o mundo? Com a gente vivendo de uma maneira que as pessoas vejam a Cristo refletido em nós. É o que isso que Jesus está dizendo. Agora, de forma prática, como que é isso? Eu rapidamente aqui diria que pelo menos duas coisas eu destacaria. Como que a gente vive a plenitude de Deus no mundo? Como que a gente extravasa a vida de Deus para o mundo? Como que a gente brilha a Deus no mundo? Está aqui o texto. Brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras. Sendo gente de boas obras. Às vezes eu falo isso em alguns locais, ainda, nós estamos no ano de 2014 e no ano de 2015. Ainda tem crente dizendo boas obras. Ih, que papo de espiritismo isso aí. Humanismo. Aliás, tem uma distorção na igreja sobre a questão do humanismo. O único lugar no mundo onde a expressão humanismo é vista com conotação negativa é no ambiente da igreja. Porque lá fora, humanismo significa os melhores valores da humanidade. Não, humanismo. Pô, então, Jesus está falando boas obras. A gente extravasa, a gente brilha a vida de Deus sendo gente de boas obras. Mas o que é esse papo de boas obras? Como assim boas obras? Boas obras falam do jeito que a gente vive, falam sobre o estilo de vida da gente, falam da vida cristã prática. E se a gente não vive, se a gente não tem um estilo de vida que incomoda as pessoas, tem alguma coisa errada. E o incomodar, eu quero dizer, não é incomodar com chatice. Putz, porque o que tem de crente chato? Cara, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, pelo Instituto Barna, sobre qual era a imagem que os jovens não cristãos tinham sobre os cristãos naquela nação.
Aí veio lá, o que você acha que é ser cristão evangélico? O que você acha que é ser evangélico? Primeira coisa, ser evangélico é ser anti-gay. Ser evangélico é ser intolerante. Ser evangélico é ser alguém que está o tempo inteiro apontando e julgando os outros. Brilha a luz de vocês diante dos homens. Eu não consigo ver Jesus vivendo um estilo de vida de ficar botando o dedo na cara dos outros, julgando os outros. Aliás, nos top 5, na lista top 5 de Jesus, de quem ele punha o dedo na cara, garanto a vocês, e vocês sabem disso, lendo as Escrituras, os primeiros da lista eram os hipócritas religiosos da sua época. Não falo de estilo de vida que incomoda, não é o estilo de vida do que julga, não é o estilo de vida do que aponta o tempo inteiro para o comportamento das pessoas, aponta para as falhas, aponta para códigos morais. Não estou dizendo com isso, não estou dizendo com isso, para ser leviano, com mundanidade, com pecaminosidade, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não é esse o estilo de vida que brilha Jesus. O estilo de vida que brilha Jesus e que incomoda, ele incomoda pela generosidade. Ele incomoda por ser incômodo, por ser inadequado. Quando as pessoas se encontram, escuta, aquele cara, da onde sai tanta generosidade? Da onde sai tanta compreensão? Da onde sai tanto perdão? Da onde sai? É esse estilo de vida que eu estou falando. Da onde sai tanto interesse pelo serviço? Da onde sai tanto amor? Brilha a luz de vocês diante dos homens. É um estilo de vida que incomoda. Que incomoda porque não é possível. Esse homem, essa mulher se incomodam com gente, se preocupam com gente que ninguém se preocupa. Se preocupam com coisas que ninguém está nem aí. Tem alguma coisa diferente neles aí. Gente de boas obras. O que é boa obra? É nós vivemos de uma forma que a gente reflita a Cristo em nós. Nossa vida reflete a vida de Cristo o tempo todo. O tempo todo. O que é boa obra? Boa obra é honrar seu pai, é honrar sua mãe. Boa obra é num país onde a cultura cada vez mais desqualifica o idoso, o mais velho, desrespeita, desonra, a partir das aposentadorias, a partir da não garantia dos direitos dos idosos. Boa obra é agir na contramão disso, cuidar do idoso, respeitar o ancião, ouvir a voz do ancião dentro da comunidade. Boa obra, visitar os doentes, ir ao hospital. Boa obra, me lembrei agora do meu avô. O meu avô, Antônio Brandolis, era um homem cheio de boas obras, refletia a vida de Cristo pelo jeito que vivia. Outro dia alguém me perguntou, mas nossa, eu nunca ouvi o seu avô pregar. E eu disse para ele, eu vou te dizer a síntese do meu avô a partir de uma fala do pastor Osmar no dia do enterro do meu avô. O pastor Osmar disse o seguinte: esse homem que aqui está nunca pregou um sermão, porque a vida dele foi o maior sermão dele. O meu avô era um homem, no dia do enterro dele, eu encontrei pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que me encontraram e falaram assim: o seu avô era um santo homem de Deus. Eu sou uma mulher sozinha. No dia em que a minha mãe morreu, eu fiquei completamente perdida porque eu não sabia o que fazer.
Eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir. Era Instituto Médico Legal, onde é que tinha um atestado de óbito, como é que enterrava, eu não sabia. Ela falou, seu avô passou 14 horas comigo. Varou toda a madrugada e passou 14 horas comigo. Ele foi a única pessoa que esteve comigo naquele momento. Seu avô era um santo homem de Deus. Brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam o jeito que vocês vivem. Boa obra. Boa obra. Evangelizar, boa obra. Cuidar de um grupo, boa obra. Celebrar os 20 anos, essa semana que passou, eu celebrei 20 anos de casamento com a Patrícia. E a gente celebrou, bom, melhor não entrar nesse, até porque ela não está aqui. Mas a gente celebrou o melhor dessa vida, o melhor do casamento da gente, o melhor do nosso encontro, o melhor da nossa partilha de vida e de sonhos, porque a gente está absolutamente convencido que isso é boa obra diante de Deus. Boa obra. E ao cinema, boa obra. Boa obra. Há filmes no cinema, às vezes eu saio do cinema e falo para a Patrícia Empate, isso aqui foi melhor que os últimos 10 sermões que eu ouvi. Eu vi um filme outro dia, um filme denso, até pesado, chamado... É que o nome em inglês é The Wonder. Um diretor europeu chamado Terence Malick, e tem muita gente, como por exemplo o Pondé, que diz que o Malick é um dos maiores teólogos do nosso tempo. Ele fez um filme sobre a graça de Deus, e ele fez esse filme, chama The Wonder, se eu não me engano, acho que é Amor Pleno. Amor Pleno. Gente do céu, tem uma cena do filme em que o personagem principal, um dos personagens principais do Javier Bardem, está dialogando com Deus, falando com Deus sobre o amor, falando com Deus sobre o quanto ele, como humano, não conseguia entender esse amor incondicional, esse amor de um Deus que, apesar de ser quem Ele é, o ama. Tal. Ele vai passando uma sequência, ele vai passando por hospitais, por leprosários, vai passando por uma série de coisas assim. Gente, aquilo me fez chorar profundamente, me tocou. Ao me ver diante da dimensão do amor de Deus. Boa obra, boa obra. Fazer missões, boa obra. Adorar a Deus, boa obra. Ouvir uma boa música, boa obra. E ouvir uma boa música, muitas vezes, vai para além do ambiente da música chamada gospel. Porque, desculpa, o que tem de lixo, de música gospel, feita em nome de Deus, mas que não tem nada a ver com Deus. E o que tem de coisas que foram produzidas por homens, sobre os quais a graça foi derramada, que ainda não conheceram ao Senhor como nós conhecemos, mas sobre os quais a graça de Deus lá está, produzindo coisas que nos levam perto do Criador, com poesia. Boa obra. Essas coisas que nos enchem a boa obra. Ser voluntário, boa obra. Ensinar alguém a ler, boa obra. Não desperdiçar nada, boa obra. Reciclar, boa obra. E eu podia aqui falar, boa obra. Viver em plenitude é uma boa obra. Viver uma vida abundante, cheia de frutos do Espírito, boa obra. Eu penso que gente de boas obras, não se escandalize com o que eu vou dizer, mas é gente que olha mais para a terra do que para os céus. Porque Jesus, quando o religioso se aproximou dele, falou para ele assim, olha, vou falar um negócio para você. Um negócio para você. Jesus, o que é mais importante? Qual que é a síntese da lei? Eu vou falar um negócio para você. A síntese da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é mais importante. O que Jesus estava dizendo para aquele religioso
judeu, preocupado com rituais religiosos, com vírgulas da lei. Ele estava dizendo o seguinte: mais importante do que as vírgulas da lei, mais importante do que códigos morais, mais importante do que ritual religioso, mais importante do que congresso, mais importante do que show, mais importante do que ajuntamento, mais importante do que tudo isso é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Amem-se como eu vos amei. É dessa vida que Jesus está falando. Vida de boas obras. Brilha a luz de vocês pelas suas boas obras. Gente de boas obras prega o evangelho o tempo todo. E quando necessário, usa palavras. O Antônio estava nos dizendo que ele tem muito claro que o Rio de Paz é uma estratégia. É uma estratégia. Ele está lá pregando o evangelho o tempo todo, denunciando as mazelas, mostrando o que está de errado, mostrando quantos homens se distanciaram de Deus, mostrando o pecado estrutural, que vai para muito além do pecado moral individual das pessoas, mostrando, olha o que está acontecendo. Isto está muito distante do mundo, para o mundo que o nosso Deus desenhou, e a gente está aqui para mudar esse mundo, para torná-lo um lugar mais parecido com o reino de Deus. Eu sou cristão porque eu estou trabalhando em cooperação com o meu mestre, para botar ordem nesse caos. No que depender de mim, as coisas não vão piorar, e no que depender de mim, em cooperação com Ele, eu vou dedicar a minha vida para que esse mundo seja um lugar melhor, diferente, com mais paz, com menos violência, com mais equidade, justiça, igualdade. Agora parece que isso... Parece que às vezes a gente perde de vista isso. Parece que às vezes a gente perde de vista o macro. Acho que o Abe dizia ontem isso. É isso. A gente está preocupado com o som da igreja e do congresso. A gente está mais preocupado com o microfone e com a qualidade do som do que com o projeto de transformar o mundo. Quando a gente brilha através das boas obras, as pessoas veem, elas enxergam, e aí sabe o que acontece? Elas glorificam o nosso Pai que está nos céus. Aliás, essa é a diferença de igreja e de ONG. Porque igreja faz... Porque a ONG faz, as ONGs que estão aí, fazem, que nada tem a ver com o cristianismo ou com a mensagem de Jesus, fazem, esperando, muitas delas, o prêmio, o reconhecimento. A igreja de Jesus não. Ela faz porque ela é mandamento. Ela faz porque é a missão dela, ela está cumprindo. E aí, quando o aplauso vai chegar, ela está brilhando tanto, a vida da gente está brilhando tanto, que as pessoas não enxergam mais a gente, elas só enxergam o nosso Pai através da vida da gente. As pessoas olham e falam, não é possível. Da onde vem isso? Da onde saiu esse louco? Não é possível. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Só Deus pode mobilizar as pessoas a fazer isso. Só Deus, em sua infinita graça e misericórdia, pode trazer um cara de fora do país, com uma situação financeira estabilizada, encher o coração dele de amor pelos perdidos, e fazer com que ele abra mão de tudo, e venha para o interior do Amazonas, dedicar sua vida, seu ministério, sua família, seus talentos, e o que ele tem de melhor para esse Deus. Só Deus. Você olha, você não consegue bater palma para eles e fala, não, isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus, isso é luz de Deus brilhando através dos homens. Homens de boas obras.
Só pode ser coisa de Deus. Só pode ser coisa de Deus. Eu não vou ficar me estendendo aqui, mas eu diria que isso aqui para abrir é um talento especial, né? Você sabe que eu acho que isso aqui tem uma pegadinha, né, pai? Só pode. Eu não sei se eu sou exceção, mas toda vez que eu vou abrir esse negócio, a água explode na minha cara. Não é possível que no ano de 2014, obrigado, com toda a tecnologia, alguém não invente um copinho mais fácil de se abrir. A plenitude de Deus, a vida de Deus vai nos enchendo tanto que a gente é incendiado pelo desejo de mudar esse mundo, e a gente se apaixona por esse mundo, e aí quanto mais a gente se apaixona por Deus, mais a gente se apaixona pelos seres humanos. Isso vai fazendo com que o desejo de transformar esse mundo vá queimando no coração da gente de forma cada vez mais forte, e no coração de cada um, de acordo com a sua peculiaridade, de acordo com o seu dom, de acordo com o seu talento, de acordo com o local onde vive, de acordo com essa realidade, da realidade onde está inserido. Cada um de nós foi chamado para causar impacto, para transformar, e a gente impacta através das boas obras, a gente transforma através de um estilo de vida de boas obras, e a gente transforma, voltando para o capítulo 5 de Mateus, que eu comecei de trás para frente de propósito, a gente transforma com Jesus nos respondendo a uma pergunta que eu acho que foi feita para ele. Fala: Jesus, mas espera aí, como é que se causa impacto nesse mundo? Como é, Jesus? Está legal, você está falando para a gente amar o mundo, está legal, você está falando para a gente brilhar no mundo, você está falando para a gente ser gente de boas obras, você está nos empurrando para a gente mudar a realidade desse mundo, tá bom, mas como que a gente faz isso? Como é que esse negócio funciona na prática? E aí Jesus vai estar dizendo para a gente: vocês querem causar impacto? Vocês querem mudar o mundo? Vivam desse jeito, assim, ó. Vivam como bem-aventurados. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, porque da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu queria, pensando aqui com vocês, falar um pouco, e aqui para concluir, falar um pouco da minha experiência pessoal. Já falei isso talvez mais uma vez, mais duas vezes, mas falar da minha experiência pessoal com essas coisas que eu estou pensando aqui junto com vocês. De como o Evangelho faz sentido na minha vida a partir de algumas experiências que eu vivi com essas verdades. Eu sou cristão, filho de cristãos, me converti aos 11 anos de idade. Foi quando entreguei minha vida a Cristo. Aliás, foi um apelo
um apelo duplo naquela noite, onde eu entreguei minha vida a Cristo e onde entreguei minha vocação a Cristo. Porque naquela noite eu disse para Deus, com os meus 11 anos de idade, acho que eu nem sabia direito o que eu estava dizendo, eu falei assim, mas tinha um grupo de médicos missionários na nossa comunidade, pregando naquela noite, eles contaram as experiências deles. Eu falei, Deus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, porque eu quero ser um novo homem. Mas eu quero, não só isso, eu quero ser como um desses homens aí. Eu quero ser um médico missionário. Eu queria que o Senhor me usasse para transformar a vida das pessoas. Gente, vocês sabem que oração é um negócio perigosíssimo, né? Deus responde. Oração de criança, então. Imagina, eu estou aqui 37 anos depois por causa daquela oração. E de um tanto de orações do meu pai, da minha mãe, da minha mulher, enfim. Mas eu me lembro que tinha uma coisa que me encantava muito naquele momento, e era um momento, enfim, que era essa coisa do testemunho. Até hoje, muitos de nós, muitos cristãos ainda veem essa coisa do testemunho como algo... Testemunho que as pessoas contam, né? Um testemunho pessoal de transformação como algo muito importante, e é. Mas eu me lembro que eu vi testemunhos do tipo, um assaltante que tinha tomado não sei quantos tiros, e aí o cara caiu, pulou de um muro altíssimo tal, e sobreviveu. Tomou não sei quantos tiros, e não sei o que mais, e aí sobreviveu, com dificuldade visual, mas sobreviveu, e contava um testemunho do seu encontro com Deus. E uma outra mulher que era bruxa, e que tinha encontrado ao Senhor, e tal, depois de uma experiência intensa, imersa nessa coisa de bruxaria. Aliás, tem uma coisa que eu me lembro, eu era criança, eu não me esqueço, tem uma coisa que eu me lembro que ela falou, que ela encontrou um dia, ela encontrou o próprio diabo cara a cara. E ela falou assim, e ele era a cara do Batman. Pô, eu lembro que naquele dia eu falei, caramba, justo a cara do Batman. Eu adorava o Batman. Mas enfim. Mas eu me lembro que eram testemunhos que eu ouvia na minha adolescência ali, que eu ouvia com efeitos especiais, aquela coisa de roteiro de Spielberg, sabe? Terceira dimensão, cores, sons, tiros, tal. E, gente, eu tinha me convertido, e assim, os meus amigos que eram meus amigos antes, depois de convertido, eram os mesmos. As músicas que eu ouvia e cantava antes, depois de convertido, eram as mesmas. Os lugares onde eu ia antes, depois de convertido, os mesmos. Enfim, eu não tinha assim um testemunho, vamos dizer, desses hollywoodianos para contar. Eu falava, caramba, Deus, por quê, né? E aí, já no final da minha adolescência, já quando eu entrei na universidade, eu, apaixonado por Jesus e tal, a gente estava fazendo uma estratégia de evangelismo, fazendo uma campanha de evangelismo, uma estratégia de evangelismo na igreja. Obrigado, muito obrigado. A gente estava fazendo isso. Boas obras. Mas a gente estava fazendo isso. E eu me lembro que eu fui, e a gente usava uma estratégia que era um livreto. Aliás, um livreto muito bacana, não tenho nada contra o livreto, entendam o que eu vou dizer, aquele livreto das 4 leis espirituais. E eu me lembro que eu peguei aquele livreto e eu decorei aquele livreto, Antônio. Eu queria muito falar de Jesus. Eu falava, bom, eu não tenho assim uma história como aquelas. Eu tenho uma história de transformação, tenho convicção da minha mudança de vida, mas não tenho uma história como aquelas. Eu decorei aquilo e falei, bom, essa é a estratégia, então é assim que eu vou. E os meus 2 orientadores me levaram para a frente lá da PUC. Em São Paulo estava cheio de estudantes, eles falaram, bom, agora é sua vez, vai lá. Treinou, foi que nem... Me soltou, mas eu fui que nem bulldog, assim, sabe? E eu me lembro que eu fui, abordei, tinha vários rapazes assim, eu abordei em frente à padaria. E eu cheguei,
Eu sempre fui assim mais introvertido, mais introspectivo e tal. E eu cheguei e falei: sabia que Deus tem um plano na vida de vocês? E que se vocês se arrependerem... Eles olharam assim para mim: calma, peraí, calma. Vamos pegar uma água com açúcar para ele, calma. Você está meio tenso, você está meio nervoso, aconteceu alguma coisa? Gente, aquela experiência foi, assim, foi terrível. Só para vocês eu posso contar. E aí eu saí de lá. E fui falar com Deus. Caramba, Deus, não estou entendendo mais nada. Puxa, as pessoas vão lá, tem esses testemunhos aí, as pessoas são tocadas. Tem histórias maravilhosas de transformação. Pô, eu não bastasse não ter um testemunho, uma história dessa daí ainda, vou falar de todo o coração aqui, decorei tudo, Deus. Decorei todos os passos, decorei todas as leis, fiz tudo que estava no manual e não funciona. Não é isso. E aí, gente, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo e Deus começou a ministrar o meu coração. E Ele começou a me dizer o seguinte: mas quem é que te disse que eu te chamei para dar testemunho? Mas quem é que te disse que eu te chamei para você contar a história? Quem é que te disse que eu te chamei para você decorar 4 leis, 21 leis, 7 chavões? Quem é que te disse? Peraí, Deus, como assim? Menino, eu te chamei para você ser bem-aventurado. Eu te chamei para você ser bem-aventurado. Mas como assim, Deus? Escuta, de que adianta decorar as 4 leis espirituais, saber o Salmo 119 decorar os livros de Mateus, Marcos e Lucas e João de frente para trás e de trás para frente, e não se incomodar com as dores desse mundo, com as dores das pessoas, com a miséria, com a corrupção, com a injustiça, com a pobreza, com a violência, com aqueles que se perdem, com os povos não alcançados? De que adianta? Será que você sabe ser pacificador? Que Deus? Será que você sabe ser misericordioso? Será que você sabe ser? Será que você pode ser compassivo? Será que você pode chorar? Porque ser bem-aventurado é chorar. Mas chorar pelo quê, Deus? Chorar pelo que eu choro. E pelo que o Senhor chora, Deus? Eu choro. Eu choro porque os campos estão brancos e há tão poucos ceifeiros. Eu choro porque pela primeira vez na história vai ter mais gente nas cidades do que no campo, porque as pessoas se deslocaram da cidade, do campo para a cidade, porque elas não têm mais como sobreviver lá, e agora elas sobrevivem nas cidades. Na descrição de um escritor que eu gosto muito, Mike Davis, na descrição de um planeta, o livro dele é Planeta Favela, de um planeta que está se transformando numa grande favela, onde as pessoas não têm onde viver, onde as pessoas não têm onde lavar as mãos, onde as pessoas, como eu vi na África, seu grande sonho é ter um banheiro, porque em Kibera, favela africana, que não é diferente das favelas brasileiras, o sonho de muitas pessoas, de gente como nós, é ter um banheiro, porque elas, para urinar e para urinar e evacuarem, elas fazem isso em sacos plásticos e jogam no meio da rua, porque naqueles lugares é um banheiro para cada 500 pessoas. Será que não dá para você chorar por um mundo onde 1/4 da população mundial vive nos países mais desenvolvidos do norte,
E esse 1/4 consome 70% de todas as riquezas do mundo, fazendo com que mais de 1 bilhão de pessoas vivam abaixo do nível da miséria, abaixo do nível de subsistência, tendo menos de $1 por dia para sobreviver. Pelo que eu choro, é por isso que eu choro. Eu choro pelos cegos, eu choro pelos surdos, eu choro pela prostituta abusada, espancada. Eu choro pelos homens e mulheres da Cracolândia. Eu choro pelos homens e mulheres que estão nos palácios do governo, enchendo os bolsos e o ventre. Será que não dá para você chorar? Eu choro. Eu não te chamei para dar testemunho, para decorar lei espiritual, código moral. Essas coisas têm sua importância, seu valor, enfim, não estou dizendo que elas não têm, mas estou dizendo que o que Deus ministrou ao meu coração é que eu chamei você para ser bem-aventurado. E é isso que eu queria dizer para você aqui nessa manhã, com toda a simplicidade e humildade no meu coração. Lembre-se que Deus prioritariamente nos chamou para transformarmos esse mundo, que Deus nos chamou para brilharmos nesse mundo, que Deus nos chamou para a gente viver um estilo de vida de boas obras, para que Ele seja visto, e que esse mundo está cansado de converseiro, de trololó, de mimimi, de conversa mole. O que esse mundo quer ver é como é que esse negócio de cristianismo, como é que esse negócio de vida de Jesus, como é que esse negócio de espiritualidade cristã funciona na prática. Que tipo de gente é a gente que expressa isso? Que tipo de gente é a gente que segue esse mestre? Que quando eles forem inspirados por esse tipo de gente, eles vão querer conhecer o mestre dessa gente. Se a injustiça, se a dor, se a fome, se o analfabetismo, se essas coisas, se o trabalho escravo, se o tráfico de pessoas não incomodam você, você não é bem-aventurado. E aí, meus irmãos, o que Deus ministrou ao meu coração e aí? Pouco importa seus ritos, seus cânticos, seus ritos religiosos. Queridos, eu vou fechar aqui. Quando eu fui ministrado por essas coisas, eu quero dizer que elas deram outro sentido ao Evangelho na minha vida. O Evangelho ganhou um novo sentido. O sentido de compromisso com a justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Justiça é equidade econômica, racial, de gênero. Justiça é social. Justiça. A gente mostra de quem a gente é filho, tendo compromissos com aquilo que o nosso Pai tem. E Deus tem compromisso com a justiça. Foi por isso que eu me envolvi com o que eu me envolvi. Foi por isso que a gente começou o projeto da fundação, que hoje anda independente de nós, abençoa mais de 500 mil pessoas por ano, mobiliza mais de 200 voluntários, tem mais de 500 funcionários. Foi por isso, é por isso. Às vezes as pessoas me perguntam, por quê que faz tudo? Por isso. Porque de que adianta tanto cântico, tanta música, tanta decoreba, de que adianta se isso não se transfere para a vida, se isso não se transfere na mudança real da vida das pessoas? Para mim, eu comecei a entender que servir a Jesus é dar comida, é lutar pela justiça, é visitar hospital, é visitar prisão, é subir no morro, é entrar na favela. Estive preso, estive nu, estive com fome. Brilhar no mundo é fazer essas coisas. Meu filho, pelo que você chora? Como disse aqui o pastor Eibe ontem,
Se você não está chorando por coisas que não sejam vidas, você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo. Eu queria convidar que todos ficássemos em pé nessa manhã. Queria lembrar vocês que quando nós somos bem-aventurados, nós alvoroçamos o mundo. Gente com esse estilo de vida alvoroça o mundo. Lembra da apresentação dos discípulos? Quem são esses? Eis que aí vem aqueles que têm alvoroçado o mundo por um estilo de vida de amor com o perdido, de zelo pela justiça, de fome pela justiça, de amor por boliviano, de amor por essa gente que vive nesse planeta invisível chamado planeta favela. Vamos ver, o meu desafio nessa manhã a vocês é: vamos olhar para o mundo com outros olhos. Vamos olhar para o mundo com olhos de amor, porque esse mundo é alvo do amor de Deus. Coloque as duas mãos sobre o seu coração. E a nossa oração nessa manhã é: oh Deus, quando a gente olha para esse mundo, vê a mundanidade, quando a gente vê o pecado, quando a gente vê o abuso sexual, quando a gente vê as crianças fora da escola, quando a gente vê a violência, quando a gente vê as famílias se desfazendo, quando a gente vê o crack destruindo e dizimando as famílias, quando a gente vê a injustiça, a degradação do meio ambiente, Deus, quando a gente enxergar tudo isso, o Senhor nos dê a capacidade de nós amarmos esse mundo como o Senhor ama. Quando a gente vê o tráfico de pessoas, o trabalho escravo, Senhor, faz com que essas coisas toquem o nosso coração. Deus, ministra a nós a capacidade de anunciarmos com esperança que um outro mundo é possível. Um mundo transformado, com gente diferente, com gente parecida com Jesus. Um mundo que segue outra ordem, que não a ordem que vem seguindo, que é a ordem da injustiça. Um mundo onde a vida e a ressurreição têm a última palavra. Nós queremos, Pai, ser profetas que anunciam que a morte não tem a última palavra, que a vida tem a última palavra. Deus, faz-nos gente de boas obras e faz-nos gente bem-aventurada, Pai. Faz-nos gente que chora com o que o Senhor chora, em nome de Jesus, amém. Queria apenas lembrar vocês uma coisa que me veio ao coração. Lá no centro de Amsterdã, tem um bairro chamado Red Light District, que é o distrito da prostituição. A prostituição em Amsterdã é uma das coisas mais abertas e explícitas do mundo. E é incrível que lá, na entrada daquele bairro, tem um espaço de recuperação de dependentes químicos, de mulheres que querem deixar a prostituição e tal. E ali tem uma placa de bronze com a frase do pastor Bob Pierce, que é o fundador da Visão Mundial, a principal ONG cristã que cuida de crianças no mundo. E com a frase dele gravada lá naquela placa de bronze, no Red Light District, um lugar símbolo de degradação humana, mas que poderia ser a favela do Jacarezinho, que poderia ser a Cracolândia em São Paulo. Nesses espaços de degradação, quando eu chego, eu sempre me lembro da frase dele que está lá grafada, onde ele diz o seguinte: que o meu coração bata, se quebrante pelas coisas que fazem quebrantar o seu coração. Eu saio daqui deixando para vocês um único desafio em tudo que eu disse:
O que Deus tem ministrado a mim, na minha vida, na simplicidade, na humildade, nas coisas que eu tenho feito, nos lugares onde eu tenho ido, é a profunda convicção da necessidade diária que eu tenho de ter o meu coração batendo em sintonia com o dele. E a minha oração diária tem sido: Pai, que o meu coração se quebrante pelas coisas que quebrantam o seu coração. Não me deixa cair na tentação de me distrair. Não me deixa de cair na tentação do ufanismo, do crescimento pelo crescimento, ou da fala pela fala, ou do ativismo político pelo ativismo político, ou do ativismo social pelo ativismo social. Não. Que o combustível seja a sintonia do meu coração com o seu coração. Esse é o desafio para vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia, carinha!